Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje a tia irá explicar para vocês a revisão avaliativa de português, certo? Antes de explicar a revisão, a tia vai retomar os assuntos que foram estudados durante essa unidade. Então vamos lá, prestem atenção. Então, turma, dos primeiros conteúdos que nós estudamos foi o adjetivo. Então vamos lembrar o que é o adjetivo. O adjetivo é a palavra que caracteriza ou qualifica o substantivo. Vejam só o exemplo que a tia colocou para vocês aqui. Ó. O menino é esperto. Na frase o menino é esperto, nós temos aqui menino é o substantivo e a palavra esperto é o adjetivo que está qualificando, ou seja, está caracterizando o substantivo menino, certo? Nós estudamos ainda que o adjetivo ele pode se flexionar, ou seja, ele flexiona-se em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau também, certo? Estudamos que o grau do adjetivo ele pode ser grau comparativo de igualdade, superioridade ou de inferioridade. E sobre os adjetivos, nós estudamos também sobre a locução adjetiva, que ela é formada por mais de uma palavra, que também serve para caracterizar o substantivo. Um outro conteúdo que nós estudamos foi a análise morfológica. Vocês estão lembrados do que é a análise morfológica? Então, a análise morfológica, ela analisa a classe gramatical dos elementos que formam um enunciado linguístico individualmente. Tia colocou aqui uma frase, eu estou fazendo agora com vocês, para vocês relembrarem como deve ser feita a análise morfológica de uma frase, certo? Nós iremos fazer a análise dessas três palavras, André, gosta e sorvete. Primeiramente, vamos fazer da palavra André. A palavra André, de acordo com o número de sílabas, qual é a classificação da palavra André? André. Se a palavra André tem duas sílabas, então ela é o quê? Dissílaba. Certo? E quanto à tonicidade? De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra André, ela é oxítona. Oxítona, certo? E qual a classe gramatical da palavra André? André é uma palavra que é um substantivo próprio. Certo? Então, vejam só. A palavra André, primeiro nós verificamos que ela é uma palavra dissílaba, de acordo com a posição da sílaba tônica, é uma palavra oxítona, e a classe gramatical dela é um substantivo próprio, certo? Aqui nós temos a palavra gosta. Gosta, de acordo com a quantidade de sílabas, nós temos quantas sílabas? Gosta tem duas sílabas, então a palavra gosta também é uma palavra dissílaba. Certo? De acordo com a posição da sílaba tônica, gosta. Gosta, então ela é uma palavra paroxítona. E qual a classe gramatical da palavra gosta? Gosta é um verbo. É o verbo gostar. Certo? E a última palavra, nós temos a palavra sorvete. Sorvete tem quantas sílabas? 3. Então, é uma palavra trissílaba. Quando a posição da sílaba tônica, sorvete é uma palavra também paroxítona. A classificação gramatical é um substantivo comum. Certo, turma? Então, a análise morfológica que a tia vai estar pedindo para vocês fazerem na revisão avaliativa de vocês, vocês irão responder de acordo com essa que a tia fez o exemplo aqui no quadro. Certo? O outro conteúdo que nós estudamos, que também estará na sua revisão avaliativa,
assim como na atividade avaliativa também, foram as interjeições. Vocês estudaram que a interjeição são palavras que expressam emoções e sentimentos, ou seja, vejam só, a interjeição ela pode estar expressando espanto, dor, aplauso, silêncio, animação, alívio, certo? Então, são palavras que indicam sentimentos. Temos como exemplo, ó, que bom que você veio. Ué, você ficou doente? Então, lembrando sempre que após as interjeições devemos utilizar o sinal de pontuação, que é a exclamação. Mas lembrando também que algumas interjeições podem vir acompanhadas do sinal de interrogação. Certo? E estudamos também o emprego das formas verbais, tem e vem. Lembrando que tem e vem, quando ele não é acentuado, quando a forma verbal não é acentuada, ela deve ser utilizada para indicar a terceira pessoa do singular. E quando a forma verbal tem e a forma verbal vem está acentuada, com acento circunflexo, ela é utilizada para indicar a terceira pessoa do plural. Então, recapitulando, tem e vem sem acento, terceira pessoa do singular. Tem e vem com acento, terceira pessoa do plural. Estudamos também o uso do mal com L e do mal com U. Lembrando, mal com U, ele representa o antônimo de bom. E mal com L representa o antônimo de bem, certo? Lembrando também que a palavra mal pode significar doença, algo ruim, ou ainda equivaler a assim que. Vejam só os exemplos. O mal da paciente é enxaqueca. Esse mal aqui está representando o quê? Uma doença. Na outra frase, mal chegou em casa, avistou o presente. Esse mal com L poderia ser trocado por assim que. Poderia ser assim a frase. Assim que chegou em casa, avistou o presente. Então, o mal, que deve ser escrito nessas duas frases aqui, tem que ser mal com L. Então, meus amores, depois da tia rever com vocês um pouco dos conteúdos que foram estudados nessa unidade, tia vai explicar agora as questões da revisão avaliativa de vocês, de português, certo? Na primeira questão, vocês irão encontrar essas imagens, onde vocês deverão escrever para vocês o que é o bom de ser criança e o que é ruim de ser criança. Tia, por que isso? Ó, vejam só, no mês de outubro, vocês já sabem que o mês de outubro é o mês dedicado às crianças, pois temos o Dia das Crianças, não é isso? Então, na primeira questão, tia quis colocar essa questão para que vocês passassem para a tia, para vocês, nesse momento. Vocês são criança. Para vocês, o bom de ser criança é o quê? E o ruim de ser criança é o quê? Para vocês, ser criança é bom por quê? E ser criança é ruim por quê? E aqui embaixo, vocês irão escrever o nome dos seus melhores amigos, certo? Vocês lembrem-se que a criança, que são vocês, é a alegria como um raio de sol e estímulo como uma esperança. Então, caprichem nessa atividade, nessa questão. Na segunda questão, vocês irão criar frases usando adjetivos no grau comparativo de. No item A, no grau comparativo de inferioridade. Lembre-se, quando nós vamos colocar os adjetivos no grau comparativo de inferioridade, nós usamos aquelas palavras menos que, certo? Ou menos do que. Inferioridade, nós iremos acrescentar as palavras menos que. Aqui temos prata, valor, ouro. Como ficaria a frase? A prata tem menos valor que o ouro, certo? Assim que vocês irão fazer no item A, para construir essas duas frases. No item B, vocês irão colocar as frases no grau comparativo de igualdade. O grau comparativo de igualdade, nós utilizamos as palavras tão, quanto, certo? Então, para indicar o grau comparativo de igualdade, nós utilizamos tão, quanto. Como ficaria essa primeira frase? Nós temos as palavras maçã, saborosa
e mamão. Formando a frase ficaria: a maçã é tão saborosa quanto o mamão, certo? Assim que vocês deverão responder o item B, criar frases colocando o adjetivo no grau comparativo de igualdade e no item A no grau comparativo de inferioridade. No item C, vocês irão criar as frases colocando o adjetivo no grau comparativo de superioridade. Vocês vão utilizar as palavras mais que, maior do que, certo? Então, Silvia, magra, Joana. Silvia é mais magra que Joana, certo? Então, vocês vão utilizar mais que ou mais do que para colocar as frases no grau comparativo de superioridade. Na terceira questão, vocês irão marcar a alternativa que completa cada frase abaixo, certo? De acordo com o uso do mal com L e do mal com U, certo? Então, vocês vão marcar aqui e colocar a resposta aqui no tracinho também. Ontem eu comi muito mal com L ou mal com U? Ontem eu comi muito bem. Então, bem é o contrário de mal com L ou mal com U. Aí vocês irão marcar a resposta correta. Assim também como na letra B, o lobo mal se disfarçou de vovozinha para Chapeuzinho. Item C, Rafael não estudou e acabou indo mal na prova. Quarta questão. Complete as frases com as formas verbais tem ou vem. Lembre-se, vocês irão completar as frases utilizando essas formas verbais de acordo com a frase. Se a frase indica a terceira pessoa do plural, vocês irão escrever as formas verbais com acento. Se a frase indicar a terceira pessoa do singular, a forma verbal ficará sem acento, certo? Item A, Angélica tem 5 irmãos ou Angélica vem 5 irmãos. Vocês vão completar a frase aí corretamente, usando a forma verbal adequada para cada frase, certo? Na quinta questão, complete as frases com mas ou mais. Lembrando, nós utilizamos o mas quando queremos fazer uma oposição e mais quando queremos dar uma ideia de adição, certo? De quantidade. Vera viajou, mas Laura ficou. Esse mas será mas ou mais? Vera viajou. Se eu posso trocar esse mais por porém, então eu utilizo mais sem o i. Vera viajou, porém Laura ficou. Então eu vou utilizar o mas sem o i, certo? Item B. Joaquim recebeu mais presentes da turma. Está indicando uma quantidade. Se indica uma quantidade, eu utilizo mais com i, certo? Assim vocês irão fazer também no item C, D e E. Na sexta questão, vocês irão escrever frases com as locuções interjetivas abaixo. Ó, a tia deu exemplo aqui de locuções interjetivas. Lembrando que locução interjetiva, duas palavras que expressam sentimentos, certo? Vocês vão escrever uma frase para cada locução adjetiva, interjetiva que a tia colocou aqui. Puxa vida, ora bolas, cruz credo. Uma frase para cada locução. Na sétima, vocês irão completar as frases com uma das interjeições abaixo. As interjeições olá, ué, avante e ó. Vocês vão escolher uma dessas quatro e vão completar as frases aqui. Aqui combina com a frase, certo? Na oitava questão, faça a análise morfológica dos vocábulos destacados nas frases a seguir. Ou seja, nessa oitava questão, vocês irão fazer análise das palavras que a tia colocou em destaque, certo? Vocês irão escrever cada palavrinha dessa em uma linha. Ó. Aqui você escreve bravo, você, garoto e inteligente. E vai fazer análise dessas palavrinhas, indicando o número de sílaba, a classificação dela de acordo com o número de sílaba, de acordo com a tonicidade, indicando a classe gramatical.
Assim também na letra B, vocês escreverão aqui: caramba, João, carrinhos e azuis. Então, meus amores, é isso aí, a revisão de vocês, certo? Respondam com bastante atenção e mais uma vez a tia vai falar. Respondam todas as questões. Tem gente que ainda deixou questão sem responder. Respondam todas as questões da revisão avaliativa. Revisão avaliativa, ou seja, faz parte da nota de vocês, certo? Lembre-se, Deus está perto daqueles que verdadeiramente o procuram. Tenham bons estudos, fiquem com Deus.